Bem, vou começar aqui a apresentação do trabalho que era para fazer, então, sobre o envio da tela para outra pessoa. Basicamente, então, eu usei boa parte daquele código que tu tinha disponibilizado pra gente, tanto que aqui no copiar e colar, por exemplo, ficou o teu nome, acabei esquecendo de ajustar esses detalhes. Eu fiz ele, então, basicamente em duas formas. A primeira eu fiz uma forma mais trivial, sem a utilização de nenhuma thread, só basicamente, então, uma divisão da tela com esses dois fors, que esse 16, então, representa uma divisão considerando um tamanho de 120 pixels, né, por 120, né, os quadrantes que foram feitos. Então, aqui nós temos, né, no tio o tamanho do pixel. Eu mantinha aquelas configurações que tu tinha estabelecido, de 1920 por 1080 de resolução, e cada quadrante, então, com 120 por 120 pixels. Dessa forma, então, há 16 colunas e 9 linhas. Nessa forma que eu fiz aqui, basicamente sem utilização de nenhuma thread, bem linear, ele percorre, então, a partir do primeiro quadrante até o último, preenchendo toda a primeira linha, depois pulando para a segunda, terceira, quarta, enfim, até a nona. Fazendo isso, então, ele sempre aumenta no final de cada execução 120 pixels para fazer o completamento da primeira linha, e depois, então, para a próxima coluna, ele zera o tamanho do X para botar lá no início da linha, aumenta 120 para descer para a segunda coluna, e vai fazendo isso de novo. E ao final, então, ele zera os dois valores para reposicionar lá no primeiro pixel, no primeiro quadrante, aliás, dos que nós temos, e vai fazendo o processo de novo. Essa aqui é a classe para receber os blocos. Não fiz nenhuma grande alteração nela, só a questão aqui do tempo de sleep. Eu acabei retirando ele, que eu estava fazendo alguns testes para ver se eu conseguia achar uma velocidade mais adequada. Vou fazer a execução dela. Eu vou dividir aqui minha tela em duas, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou fazer a execução, então, do primeiro. Nota, então, que ele vai preenchendo linha após linha a tela, conforme acontece a mudança, e ele faz isso de uma forma relativamente lenta. Ele tem aqui, então, um tempo de sleep da thread de 12 milissegundos. Conforme fui fazendo uns ajustes, esse aqui ficou basicamente mais adequado, e ele vai preenchendo dessa forma a transmissão, né? Vou parar de executar esse aqui. Eu vou executar, então, esse outro aqui, que eu fiz com a utilização de 4 threads. Eu fiz, então, uma divisão, basicamente, da tela em quatro vetores, né, 4 quadrantes, em que o primeiro considera, então, o primeiro conjunto de pixels até o quarto, a segunda do quinto ao oitavo, do nono ao 12º e do 13º ao 16º. Fiz basicamente esses 4 agrupamentos, e cada thread, então, é responsável, por exemplo, pelo preenchimento de uma delas, né? Essa aqui é a thread 1, ela vai fazer, então, sempre com 4 linhas e as 9 colunas, né? Então vai preencher todo esse primeiro quadrante, e começa, então, com o valor de x e de y 0, enquanto que a próxima thread, a 2, vai fazer o início a partir do 480x, que seria, então, o segundo quadrante, a terceira com o 960 e a quarta, né, com 1440, e indo ali até o 1920, que forma a resolução total da tela. Fazendo a execução, então, dessa classe, ela é muito mais rápida que a outra, dá para notar pela utilização das threads. Mas uma coisa que eu acabei percebendo que acontece é que nessa transmissão, por vezes, acabam ficando alguns quadradinhos perdidos. Eu tentei ajustar isso com tempos de sleep diferente, com tanto o do receptor quanto do emissor, mas eu acabei não conseguindo fazer com que ficasse perfeitamente alinhado. Mas nota-se que com a utilização das threads ele fica extremamente mais rápido, né, a transferência dos dados, e dá uma qualidade maior, embora acabe ficando esses pequenos problemas ali.
Acho que talvez com a utilização de repente de mais threads, ou um pouco melhor reguladas, ou talvez com um tempo de sleep das threads mais adequados, pudesse ficar mais certinho, mas infelizmente eu não consegui acertar dessa forma. Acho que é isso.